Fala, galera do Sempre em Frente! Estão com saudade dos nossos episódios, né? 3 meses sem gravar, pessoal. Mas aconteceu muita coisa na minha vida nesse tempo. Eu estou fazendo um curso sobre mobilidade urbana e estou também me engajado, né, com muita coisa aqui na minha cidade referente à bicicleta e à mobilidade por bicicleta. E é isso aí, pessoal. Eu sou Felipe Tarzan, falando com vocês diretamente aqui de Campos dos Goytacazes, interior do estado do Rio de Janeiro. E hoje eu trouxe uma entrevista, galera, que vocês vão gostar pra caramba, tenho certeza disso, porque eu me amarrei quando eu vi, né? Eu vou contar a história um pouquinho de como que eu cheguei nesse casal que está aqui com a gente. Pessoal, gente boa demais. E foi o seguinte, eu estava querendo comprar uma cadeirinha para o meu filho, para a gente botar na minha bicicleta. E nós entramos em contato, né, com uma loja, e essa loja é a loja desse casal. E eles fazem um trabalho super bacana, pessoal, de fotografar capelas nos caminhos por onde eles passam de bike. E eu achei isso fantástico, pessoal, achei isso muito bacana, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, eu queria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes. Nós estamos aqui hoje com a Rosana e com o Ronaldo. Se apresenta um pouquinho para eles aí, pessoal. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, Felipe. Boa noite, Felipe. Eu sou o José Ronaldo. Vou falar o José porque depois eu vou te explicar o porquê do JR. Ah, beleza. Isso. Muito obrigada do convite. A gente está assim, super feliz de poder participar e desse seu trabalho muito bacana. A gente também está bastante animado com isso. Obrigada mesmo. Que legal, que legal. Eu que agradeço, eu que agradeço. E, gente, a gente começa sempre a nossa entrevista aqui, né, para situar um pouquinho os nossos ouvintes de qual é a relação dos nossos convidados com a bicicleta, né? Então, a gente começa com 3 perguntas básicas, né? Então, explica para a gente como é que a bicicleta entrou na vida de vocês, né? Vocês aprenderam a pedalar sozinhos, alguém ensinou? E qual é o papel que a bicicleta desempenha hoje na vida de vocês? Vamos lá. Bom, eu falo sempre que eu nasci em cima de uma bike, né? Uhum. Quando eu era pequeno, já no começo ganhei uma bicicleta, tudo, pedalava com os amigos, mas depois com o tempo a gente começa a trabalhar, a gente vai esquecendo desse hábito, né? E eu fiquei um bom período sem ter contato com bike. A não ser aquela bike normal que você usa para ir para o trabalho e voltar. Daí, quando eu cheguei perto dos 45 anos, eu tive sérios problemas de saúde. Estava sedentário, cheio de labirintite, um monte de ites, né? Então, eu tinha um amigo que trabalhava comigo numa fábrica de móveis que pedalava, mas pedalava mesmo, né? Tinha essas bikes preparadas para pedalar bastante quilometragem e me convidou para começar a pedalar. Eu achei um absurdo, né? Eu estava super gordo, obeso, na verdade. Mas eu resolvi tomar uma atitude, né? Deixar de ser sedentário. Eu falei, então eu vou com ele. E fui. A primeira vez foi terrível. Eu acho que eu pedalei 20 quilômetros. Eu fiquei uma semana ruim, né? Todo quebrado. Eu achei que eu não voltaria a pedalar nunca. Mas graças a Deus aconteceu alguma coisa e fez com que eu continuasse. E a partir daí eu peguei gosto, comecei pedalando 5, 10 quilômetros. A hora que eu vi já estava lá nos 100 km, já pensando em trocar de bike, porque a minha já não era legal. Meus amigos já tinham bikes melhores, né? Eu já não estava conseguindo acompanhar. E daí dei sequência. Hoje a bike para mim é fundamental. Eu pedalo, não digo todos os dias, mas um dia sim, um dia não, é certeza. Quando eu fico 2 ou 3 dias sem pedalar, eu fico mal-humorado, chato. Então faz realmente parte da minha vida. Isso mudou muito a minha saúde, né? Muito em relação ao que eu era, lá nos 45 anos, né? E hoje, praticamente, uma vida super saudável, sem doença, sem
sem os estresses da vida. Então, faz parte mesmo da vida. Fez um bem que, pelo que eu percebo, eu jamais deixarei de andar de bike. Aliás, se ele parar um dia ou outro por algum motivo, eu mando ele pedalar, porque é o jeito que ele fica bonzinho. É verdade, é verdade. Eu não posso falar muita coisa porque eu sou igual o Ronaldo. Eu sou fronteiro sem pedalar. Eu dou um piripaque em casa. Exato, fica com piripaque. É interessante porque, assim, eu aprendi pequena também, mas eu nunca fui muito de pedalar realmente, né? E eu comecei por causa do Ronaldo, porque eu vi o quanto que ele ficava bem. E aí ele me ensinou também a perceber o prazer que dava aquele pedal, né? A gente curte muito no mato, andar na terra. Eu vi o quanto que era gostoso. Hoje, para mim, é muito prazeroso. Eu pedalo bem menos, não cheguei no 100 ainda, acho que vai demorar. Mas, assim, o tanto que eu pedalo, às vezes que eu vou, já é prazeroso. Então, eu entendo o quanto faz bem para ele também. E aí, essa relação nossa de realmente não ficar sem pedalar, de jeito nenhum. É verdade, gente. A bicicleta, o interessante da bicicleta, né, que ela é uma ferramenta muito versátil, né, é um veículo muito versátil, né, e no caso do Ronaldo, por exemplo, como ele estava falando, ele estava obeso e tal, e a bicicleta contribuiu numa restauração da saúde, né, de uma maneira bem robusta, e no meu caso, né, como eu sou deficiente visual, e vou perdendo a minha visão aos poucos, né, eu já pedalava sozinho, né? E depois, a partir do momento que eu não tinha mais condições de pedalar sozinho, eu comprei uma bicicleta dupla. E assim, eu fiquei uns 10 anos sem pedalar. Eu parei de pedalar com 22 anos e voltei com 32. E, cara, quando eu voltei, foi assim, foi uma higiene mental, porque eu fiz um pedal que eu saí da minha casa, o pedal dava 24 quilômetros. Eu fui e voltei no total. Nossa, eu subi aqui a escada do meu condomínio igual um robô, todo duro. Exato. E eu achando que estava voando, igual naquela época, né? Na minha adolescência, estava nada. Mas assim, e a bicicleta é muito legal nesse sentido, né? Ela é uma ferramenta muito versátil, uma ferramenta de promoção de saúde, de promoção de inclusão, né? E é muito legal. A bicicleta realmente é uma paixão. Vira um vício. É verdade, é verdade. E, gente, eu pedalei no último sábado e um amigo meu virou para mim e falou assim: pô, Felipe, vou fazer um pedal com você no sábado, você vai gostar. Eu falei: por quê, cara? Porque nós vamos passar numas estradinhas de chão, eu não gosto muito de asfalto, então a gente vai pegar um monte de estrada de terra e a gente vai ver algumas ruínas de capelas. Olha que interessante. Poxa! Eu lembrei de vocês na hora. Vou até mandar algumas fotos para vocês. Isso! Eu já ia pedir. Nós tiramos uma foto numa torre que era de uma capela antiga, de 1909, outra de 1922. Então foi muito legal. E como é que começou, pessoal, esse projeto de vocês, sair pedalando, encontrar essas capelas e fazer, que não deixa de ser, né, esse catálogo, né, catalogar essas capelas por onde vocês passaram? Como é que vocês tiveram essa ideia? É verdade. Bom, eu começo agora. O Ronaldo sempre fotografou. Para ele sempre foi prazeroso fotos, né? E quando ele voltava do pedal, eu ficava observando as fotos. E eu curtia muito as capelas, as igrejas que ele tirava. Porque, às vezes, num lugarzinho do nada surgia uma capelinha e tal. E, como você mesmo disse, independente de ter uma religião, né? A questão do que aconteceu para que aquela capela existisse, né? Então, ou alguém estava pedindo por alguma graça, ou porque ela queria reunir pessoas, ou, sei lá, é uma coisa assim que tem um envolvimento emocional muito grande para que a pessoa faça aquela capela. Assim como faça uma igreja, assim como coloca uma cruz no meio do caminho, tudo tem um porquê e um sentido. Eu sempre gostei disso. E eu queria registrar.
E eu fiquei vários anos imaginando o que fazer, né? Uhum. E com a vinda dos stories, do Instagram, eu percebi um momento que seria uma chance de eu mostrar isso. Só que assim, bem, né? Só vou colocar. Despretensioso. Isso, exato, achou a palavra. E para minha surpresa, depois de um tempo, começaram a perguntar e a comentar até para o Ronaldo: quinta-feira tem capela no caminho, né? Então eu vi o quanto que aquilo mexeu com algumas pessoas. Assim como mexeu com você, né, Felipe? Exatamente. Quando eu vi, eu achei demais, cara. Achei muito legal como historiador, né? Até porque as capelas, para a história, como documento histórico, elas são muito interessantes. Porque muitas das vezes você está tendo um objeto de estudo historiográfico, né? No qual você não tem fontes documentais de instituições, digamos assim, oficiais do Estado, né? Então, o que o historiador faz? Ele vai procurar onde? Na igreja e nas capelas. Pois lá tem um registro de casamento, tem um registro de óbito, tem um registro de tudo que você imaginar daquela localidade. Então é muito legal por isso. Bacana mesmo. Agora, imagina essas perdidinhas por aí. Tem um monte de história também da região, do povo, de quem passou por ali, né? Foi bem assim. Ficou bacana. Nossa, que legal, gente. E fala uma coisa para mim. Por quais lugares, assim, vocês, assim, os principais que vocês consideram, né, que vocês já fotografaram capelas e que vocês gostaram muito? Felipe, eu faço sempre o caminho da fé. Eu Legal. acho que a gente sai aqui de Águas da Prata, em São Paulo, e vai até o Santuário da Aparecida. Certo. E nesse caminho, é um caminho assim mágico, eu digo sempre. Tem muitas capelas, umas bonitas, outras interessantes, outras inesquecíveis, que são as mais singelas, né, as mais simples, que é onde a gente para, que a gente faz os nossos pedidos. É um caminho fantástico. Mas também eu moro aqui numa região que a gente é privilegiado para pedalar. É uma cidade pequena, então você sai pedalar e você anda 500 metros, você já está na estrada de terra, né? Legal. E é uma região que tinha muitas colônias, porque é uma região de cana-de-açúcar. Tem uma usina enorme aqui na cidade, né? E o que é interessante, tinha muitas colônias. Todas essas colônias têm uma igreja ou uma capela. Então, são lugares que a gente passa normalmente. Tem capelas que eu já fotografei 30 vezes. Toda vez que eu passo por ela, eu fotografo. Eu formei ela de colorida para preto e branco, que eu gosto muito, né? Elas ficam um charme especial. Então, não tem como a gente passar despercebido numa igreja. Né? Então, é mais ou menos isso. Elas, não é a gente que encontra elas, parece que elas buscam a gente, né? Que legal. É isso aí. Nossa, que bacana, cara. E isso é bem interessante, cara, isso que você falou, Ronaldo, porque tem similaridades entre a sua cidade e a minha. Porque a minha cidade, ela foi um grande polo de cana-de-açúcar, principalmente no século XIX e século XX, né? E essa capela que nós encontramos, que o rapaz me levou, ela tem uma história interessante porque ela está no meio do nada. Então, assim, tudo em volta dela é mato e só ficou a torre dela em pé, mais nada. Puxa vida. E o que aconteceu ali, né? Próximo a essa região tem um lugar chamado Tocos e foi onde construíram uma usina de cana-de-açúcar. Então, a história dessa capela é a seguinte: havia todo aquele povoado que estava em volta daquela capela, ele se retirou dali porque a usina os contratou e deu casa para eles perto da usina. Então, já não tem mais casa, nada lá. A única coisa que ficou em pé foi a torre da capela. Eu achei isso muito legal. Nossa, muito interessante. É bem parecido mesmo. E o interessante, Felipe, é que hoje essas colônias estão sendo todas derrubadas, né?
mudou muito. Hoje estão derrubando tudo para aproveitar quanto mais o terreno para plantar cana. Então, Sim. muitas colônias grandes aqui da região foram derrubadas e tem poucas em pé. E a gente acha interessante porque a última coisa que derruba ou até não derruba são as capelas. Exatamente. É a mesma situação. É verdade, com certeza. Eu estava até comentando isso com esse meu amigo, né? Que eu estava falando com ele que o povo brasileiro, né, tem uma tradição religiosa muito grande. Então eles acabam derruba tudo que está em volta. Menos a igrejinha, menos a capela, menos a paróquia. É verdade. Resiste. Resiste, é verdade. E isso é muito bacana porque a gente fica sabendo um pouquinho, né, daquela história através daquela capela. Eu acho isso muito legal. Sim, Legal. É bem bacana. Interessante, muitos lugares que já foram derrubados, o que a gente acha lá hoje? A chaminé, que Isso. normalmente tinha engenho, É e verdade. a capela. E a capela. É verdade. Aliás, eu já fiquei bem animada. Nós vamos querer pedalar na sua região, tá bom? Tá, vem sim, por aqui é um polo histórico muito interessante, né? Na verdade, a gente tem até uma escola aqui na nossa cidade que ela foi a casa de um barão, né? Um barão da cana-de-açúcar, Olha só. entendeu? E assim, aqui é um polo histórico bem interessante mesmo. Tinha vários barões, várias baronesas, né? Infelizmente, a minha cidade também, ela tem uma característica ruim, porque foi uma cidade bem escravagista também, entendeu? Foi uma cidade que, para escoar a cana-de-açúcar, os escravos tiveram que cavar 120 quilômetros de Campos até Macaé, cavar um canal. Então, é uma cidade que tem uma tradição histórica muito forte e muito legal, entendeu? Isso é bacana conhecer. É bacana, sim. E, gente, qual foi a capela mais distante, assim, que vocês fotografaram? Assim, que vocês tiveram que andar mais para fotografar? Olha, cheguei num lugar assim, pô, tipo, às vezes a gente faz um pedal, né? Que a gente vai pedalando, fala, pô, cara, pedalei longe pra caramba, a gente pensa, porra, agora eu tenho que voltar. Legal. Ninguém contou isso, né? Ninguém avisou. Nós somos numa cidade Piquete, aqui em São Paulo, e é próximo a Lorena, Cruzeiro, né? Eu acho que é o lugar mais longe que a gente foi, e porque a gente ainda vai viajar bastante aí para outros estados, né? Mas a gente é muito aqui São Paulo, né? E a cidade de vocês está a quantos quilômetros da capital? 150 quilômetros. É pertinho, né? Não é tão longe, não. Pertinho. Legal. Então, nós fomos lá no Pico dos Marins, em Piquete, um lugar muito bonito. E aonde a gente ficou lá, passou a noite, tinha uma fazenda também. E lá tinha uma capela muito bonita, uma ou duas, né? E acho que, assim... A mais distante. A mais distante foi ela. Ainda bem que nós não tivemos que voltar, nós só fomos. Aí voltamos. Bacana, eu também faço isso. Muito bom. Que legal, cara, que legal. E assim, gente, às vezes a gente sai num pedal, né? A gente se surpreende com algumas coisas, né? Uma vez nós saímos para pedalar por aqui, nós entramos numa fazenda muito antiga, né? E dentro dessa fazenda a gente encontrou uma cúpula de uma mesquita. Que ainda estava. E assim, a gente nunca ouviu falar islamismo aqui em Campos, né? Mas muito provavelmente o dono daquela fazenda era muçulmano. Então a gente achou as ruínas de uma mesquita, né? E nesse caso, qual foi a capela, assim, por exemplo? Vocês estavam pedalando e de repente, assim, no meio do nada, puf, surge uma capela, assim, pipoca uma capela ali na frente de vocês. Você, poxa, tem uma capela aqui e tal. Conta um pouquinho se isso aconteceu com vocês e conta um pouquinho da história desse pedal aí pra gente. Olha, eu achei interessante, é muito próximo aqui da gente, né? É uma cidade vizinha, Limeira, e é chamado bairro São João, é um sítio. E um pouco mais para frente ali, a gente
é um lugar que a gente pedala muito, né? Então a gente passa um rio, é uma descida, a gente passa um rio, logo em seguida tem um top, mas um top nervoso, tipo assim, 45 graus, né? Caramba! E eu mesmo no começo eu passava lá, só que é uma subida tão grande e a gente com essa mania de não querer descer da bike, né? A gente quer o desafio, né? É Então a verdade. gente pedalava e para chegar lá em cima, chegava todo ofegante, suado, tal, tal. Até que um dia eu falei, pô, eu acho que eu não estava legal, eu desci da bike. Uhum. No dia que eu desci da bike, eu olhei para a direita, assim, a capelinha. Não é possível, eu passo tanto aqui, nunca vi essa capela. Aí aproveitei e tirei uma foto dela, falei, mas que lugar de fazer uma capela, como que pode? Né? O cara que subir aqui com material deve ter sido uma tristeza, uma capelinha muito pequena, muito simples, né? Uhum. E até uma das vezes que eu subi, eu tinha uma pessoa ajoelhada em frente dela orando, sabe? Uhum. E isso depois que eu acabei descobrindo a capela que eu passava toda hora em frente. Então, essa para mim foi a mais marcante. Nossa, que legal. Às vezes a pessoa estava orando porque conseguiu subir lá. Pois é, estava agradecendo. Eu falo porque as capelas, as igrejas, né, elas sempre estão num lugar de destaque, né? É verdade, com certeza. É E verdade. essa não, estava muito ali. Eu fiquei bem Só quem pensativo, né? Como que Uhum. pode eu ter passado tanta vez aqui e não reparei ela? ele teve que passar mal aquele dia para poder perceber, vai vendo. É isso aí. Que bacana, gente, que bacana. E, gente, me diz uma coisa. Assim, de todas essas fotos que vocês já tiraram de capelas, né? Geralmente a gente tem uma assim que a gente guarda no nosso coração, né? Não tem jeito. Seja pela foto que ficou bacana, seja pela arquitetura da capela, seja pela história da capela, né? Qual dessas aí, assim, que vocês têm, assim, que vocês... Tipo, vocês vão abrir o álbum de fotografia de vocês, das capelas, e aquela ali você tem que ver. Qual seria essa capela e qual lugar que ficaria? Com certeza a capela da Serra do Caçador, que fica entre Estiva e Consolação, em Minas Gerais, que faz parte do Caminho da Fé. Eu Uhum. acho que todo mundo conhece essa capela. É impossível você fazer o Caminho da Fé e não parar nela e fazer uma oração, um pedido, um agradecimento. É muito forte a devoção que o pessoal põe nessa capela. Põe nessa capela. É o lugar onde você entra, parece que muda, sabe? É uma coisa forte. Você Sim. olha nas paredes, assim, no altar, tem as fotos das pessoas que conseguiram graças, pedidos. E o mais Uhum. interessante, o pessoal que passa na frente deixa água, deixa alimento para quem vem atrás, porque é um lugar que não tem apoio, né? Não é perto de um supermercado, de um bar. Você 20 ou 30 quilômetros de serras, descidas, subidas, Uhum. descidas, subidas, e às vezes o que você leva não é suficiente. Então, Sim. praticamente ela virou um ponto de apoio para os romeiros. Com doações de quem tá Uhum. fazendo a romaria. E muitas vezes, quem está no caminho também não tem tanta estrutura. E é ali que ela acaba encontrando um alimento, uma água, que ajuda ela a manter a força e continuar o caminho. Essa é bem marcante mesmo, gente. Nossa, que legal, cara. E vocês me falando isso me remeteram também aqui na nossa cidade. Nós temos, todo dia 15 de janeiro, aqui também nós temos uma romaria, né, que vai para um distrito chamado Santo Amaro, né, que os devotos do santo, eles vão caminhando daqui da cidade, né, do centro da cidade de Campos até esse distrito. Fica a 40 quilômetros da sede do município, né? E a gente faz isso muito de bicicleta também. E é interessante que nesse dia, nesse feriado, que é um feriado municipal, os devotos também ficam assim na beira da estrada, porque tem lugares que são, nessa estrada, são ermos, né? Não tem nada. E o pessoal fica lá com sanduíche, com água,
Principalmente para os romeiros que estão indo a pé, entendeu? Quem vai Ó, de bicicleta pode pegar também, mas eles dão preferência a quem está indo a pé. E é bem legal, é bem interessante, assim, é uma troca cultural muito legal. Exatamente. E aquela coisa de se preocupar com o outro, de dar apoio para uma causa, alguma coisa que ele tem, né, de sentimento. Então, acho que é muito emocionante essa troca, assim, de energia. É verdade, com certeza. E, gente, existe alguma capela que vocês já ouviram falar e vocês, poxa, eu queria tirar uma foto nessa capela, eu queria catalogar essa capela e até hoje vocês não conseguiram ir ou não tem essa história? Tem? eu não tenho essa história, Felipe. Uhum. Eu tenho. Ah, então valeu. Nós ainda vamos em Santiago de Compostela. Nós vamos fazer o caminho e eu acredito que nós vamos ter muita capela por lá. É verdade, com Né? certeza. É sonho. Capelas milenares ainda. Muita história, né, Felipe? Muita história. Está vendo como a gente já está lá na frente, vai chegar. É verdade. A gente tem até um episódio aqui, né, de um amigo nosso psicólogo de São Paulo também, ele é de Campinas, né, o Márcio Suzuki, que é justamente sobre o caminho de Santiago. E ele fez o caminho, assim, um episódio super bacana, pessoal. Se vocês quiserem ouvir, vocês que estão, nossos ouvintes aí que estão ouvindo esse episódio agora, é um episódio super legal também, tal qual esse aqui que a gente está fazendo. Então vocês vão gostar também demais, cara. Vai ser muito bacana. Agora, gente, vamos falar da parte boa, né? Que todo mundo gosta de ouvir isso, né? Principalmente quem não passou pela situação. Desses pedais aí, vocês já passaram por algum perrengue bravo aí? Alguma coisa que, poxa, esse pedal acabou comigo. Bom, de acabar, quase todos acabam comigo. Ronaldo, não. Eu, em especial, tenho um pedal que eu resolvi fazer sozinho aqui na minha cidade. Já que eu comecei a pedalar, a vontade de pedalar ficou assim tão grande, né? Que chegou um dia, eu ia sair do trabalho tal hora, eu já me programei todo para ir pedalar, né? Uhum. E chegou no final do dia aqui, era verão, então levantou aquele tempão de chuva, né? E eu falei, não, eu vou assim mesmo. Uhum. Aquele dia eu sofri. Estava a 20 quilômetros de casa, começou uma chuva, mais uma chuva. Eu não parava. Eu estava era começo, né? A bicicleta era bem ruinzinha, né? Uhum. E aconteceu de tudo. Furou os 2 pneus. Nossa. O primeiro deu o que fazer para trocar, porque trocar pneu já é ruim, né? É verdade. Chuva é uma vida, né? E eu estava no começo, eu mal sabia trocar um pneu, sofri muito. Daí, logo em seguida, furou outro. Daí eu Nossa. meti a câmara de ar. Eu tive que empurrar 10 quilômetros para chegar em casa, com chuva, barro, e aconteceu de tudo. De tudo assim, de ruim, parece que foi uma aprovação mesmo. Você quer testar, você quer mesmo continuar? Até que eu lembro porque eu cheguei na cidade, na entrada da cidade tem um posto de combustível, né? Daí eu consegui remendar a câmera, né? Uhum. E botei para encher no bico lá do compressor do posto, né? Uhum. Mas deu um estouro. Não deu para vir do posto em casa pedalando. Eu tive que continuar empurrando até hoje. Eu nunca mais. Na hora que estourou o pneu na mão. Foi o maior perrengue que eu passei. Nossa, cara, esse foi perrengue mesmo, cara. E chuva, assim, chuva muito forte, com raio, trovoada. Nossa. E você sozinho naquele meio, onde você olhava assim, era só cana e não tinha uma ajuda, não passava um carro, né? Foi o pior dia para mim. É verdade. Eu fico imaginando, cara, você falou assim, pô, levei a câmara de ar, furou um pneu, depois furou o outro. Aí eu fico imaginando usar um kit tapa-furo com chuva. Imagina passar cola no remendo e querer que cole com
com água escorrendo na câmera. Né? É verdade. É difícil. É difícil, gente, é difícil. E falando em câmara de ar, pessoal, kit tapa-furo, essas coisas, o que que vocês, nesses pedais que vocês fazem, que são tão bacanas, vocês levam, assim, e o que que não pode faltar, né? Eu sempre faço essa pergunta também, porque isso é muito subjetivo. Então, um leva uma coisa, um leva outra, e isso acaba se complementando, né, nos episódios, né? Claro que você não vai sair com alforge na bicicleta, né? Carregando um montão de coisa, mas assim, isso é bacana, porque quem está ouvindo a gente acaba, poxa, eu nunca pensei em levar isso, né? Então, eu acho isso bem legal. Aí, fala pra gente um pouquinho, o que que vocês levam, o que que vocês não deixam de levar? Fala um pouquinho pra gente. Poxa vida, tem tanta coisa. Hoje a gente tem um checklist, um kit, né? Mas é uma coisa que não pode faltar de maneira alguma, é uma bomba, né? Para não depender de posto. Porque várias vezes saí, porque a bomba normalmente ela vai num suporte, na bike, ou dentro de uma bolsa. Né? E eu já saí várias vezes sem uma bomba de ar e passou despercebido. E graças a Deus não furou um pneu, né? Mas teve dias de sair, a hora que eu olhei assim, eu acho que eu tirei a bomba aqui em casa para encher e não voltei ela no suporte. Né? Eu olhei assim, sem a bomba. Na hora, dei meia volta e voltei para casa. Porque eu falei, vai furar o pneu hoje. Porque eu percebi que ela não está aqui. É verdade. Mas o que não pode faltar, poxa vida. Das ferramentas, né? Que você acha mais importante. Então, o mais importante, eu falo, é bomba, porque às vezes você não tem, você ficou sem remendo ou esqueceu o remendo, mas você tem a câmara de ar reserva, você bota a câmara de ar e enche. Certo. Agora, não adianta você ter a câmera, ter o remendo, ter a cola e não ter a bomba, né? Então, vai ficar sem ar 2 vezes. Exatamente. É verdade. Mas daí tem coisas relacionadas à alimentação, à hidratação. Que também são importantes. É uma coisa, né? que, muitas vezes eu esqueço a água em casa. Naquele dia dá muita sede. É incrível. É verdade. Às vezes você leva a água, dependendo da quilometragem que você faz, 30, 40 quilômetros, você nem sente a necessidade de água. Mas experimenta olhar e ver que você esqueceu em casa. Na hora começa a dar sede, é incrível. É verdade, é verdade. Quando chega em casa, bebe água igual um camelo. Isso. Mas o essencial é o kit ferramenta, bomba, uma banana, uma coisa para você se alimentar, sempre a garrafinha cheia de água. E a fé que é imprescindível. É verdade, com certeza, com certeza. E eu também já passei por um perrengue parecido com esse, cara, porque um dia a gente estava aqui em casa, eu e minha esposa, né, um domingo bastante monótono, né, a gente falou, vamos pegar a bicicleta e vamos dar uma volta, né, aqui dentro da área urbana mesmo da cidade, que é uma cidade de médio porte, né, então você anda aí, sei lá, 15 quilômetros, está dentro da cidade ainda. Então aí a gente fez isso, né? Aí a gente pegou uma ciclovia, né? Que ela tem aproximadamente 9 quilômetros. Eu catei tudo, né? Catei bomba, espátula, catei tudo, fomos embora, né? Só que a ciclovia que a gente foi, ela é horrível. Ela não tem nem rampa. O declive dela é meio fio, né? Então eu sei que, tá, beleza, fomos até o final da ciclovia. Quando a gente voltou, cara, a gente andou nem 500 metros. Eu falei pra minha esposa, para. Quando ela parou a bicicleta, 9 quilômetros a gente já tinha andado. Olhei assim, pneu de trás furado. Desmontei o pneu, tal, botei a câmera nova, guardei tudo, passei a mão no bolso, cadê a bomba? Ficou em casa. Olha lá a bomba. Nossa. Aí eu falei com ela, Carla, eu esqueci a bomba. Você imagina o olhar que ela me deu, né? Eu não acredito. Gente, e aí? Aí a gente voltou empurrando os 9 quilômetros. Com certeza. Fizeram um pedal e uma caminhada. Exatamente. Realmente faltou ar, então. Faltou ar. Legal. Acontece muito. Acontece pra caramba.
Gente, agora eu queria falar um pouquinho com vocês, né? Pessoal, eu comecei essa entrevista falando que eu comprei a cadeirinha com meu filho, com esse casal, gente boa que está aqui, super agradável. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho da loja deles, né? Então explica pra gente, como é que surgiu a JR? É JR ou é Júnior? Eu fiquei com essa dúvida. Vai lá. J de José e R de Rosana, vamos dizer assim. Ah, Quando a gente foi bacana. pensar num nome, a gente pensou nisso. Poderia ser José Ronaldo, que é o meu nome, né? Mas a intenção realmente foi José e Rosana. Que legal, que legal. Quando eu comecei a pedalar, agora mesmo, aí para valer, né, há 12 anos atrás, aqui é uma cidade pequena, que tem muitos parentes, muitos amigos, né? Então, eu me ingressei num grupo, que era o chamado Pedal no Mato. Hoje nós juntamos ele com outro grupo e transformamos em IBC, Iracemápolis Bike Club. Mas na época do Pedal no Mato, quando eu comecei a pedalar, todo mundo me deu um apoio, né? E o que aconteceu? Acontece muito no pedal, quebra corrente, fura pneu, quebra peças, tal. E eu comecei a me interessar demais por isso. Eu queria ajudar a arrumar, e quando eu percebia que uma peça quebrava muito, eu sempre levava comigo de reserva para poder atender o pessoal, né? E daí alguns amigos começou, poxa, por que você não começa a trabalhar com peça de bike, né? Na época eu ainda trabalhava numa fábrica de imóveis, mas eu tinha a ideia de aposentar e continuar seguindo alguma coisa legal, que fosse bom para nós, né? E eu comecei a botar isso na cabeça. Falei, uma coisa para mim fazer assim que eu aposentar, né? Eu comecei a comprar essas peças de bike, pneu, câmera, e vender para os meus amigos aqui da cidade. Daí surgiu a ideia, nesse meio tempo, eu precisei vender minhas bikes, né? Eu queria comprar bikes melhores, eu precisava colocar a minha venda. Sim. Aí eu comecei a anunciar no Mercado Livre, tal, vendi uma, comprei outra no mesmo Mercado Livre, depois pus a venda de novo, comprei outra bike pelo Mercado Livre. Falei, poxa vida, eu acho que dá negócio aqui, né? E daí eu comecei a comprar peças e pôr a venda no Mercado Livre, mas era assim, coisa pequena, né? Era 3 itens, 5 itens, e começou. Só que eu levei a sério, falei, não, agora então, mesmo trabalhando, eu vou trabalhar e vou vender as peças. E foi crescendo de uma tal maneira que, de repente, a gente precisou realmente abrir uma empresa. Assumir. Foi aí que nós pensamos no nome JR. E daí nós tivemos a sorte grande aqui de ter contato com a Polisport, que é a marca, inclusive, da cadeirinha que você comprou. É uma marca portuguesa. E tem a empresa aqui na cidade nossa que importa, a distribuidora desse produto aqui no Brasil. E como está próximo da gente aqui, a gente tem uma certa amizade com os donos, tal, eu comecei a revender essas peças. Só que a Polisport também cresceu nesse tempo. Ela começou com cadeirinha, depois passou para paralamas, capacetes, muitos acessórios de ciclista, né? E hoje, talvez a gente seja um dos maiores vendedores da marca. Virtual. Pode ter maior que a gente, mas a gente vestiu a camisa e vende esse produto, um produto muito bom. Você é testemunha, né? É muito bom, nossa. Daí a gente diminuiu a venda de peças, né, de correntes, de peças de bike, e começou a investir na Polisport. Então a gente hoje é vendedor Polisport de todos os produtos dela, desde capacete, cadeirinha. Mas a cadeirinha foi uma coisa que mexeu muito com a gente. Por quê? Quando
o pai ou a mãe compra uma cadeirinha para andar com o filho, gera uma felicidade muito grande. Muito grande. Muito grande, muito grande. Com muito retorno. O pessoal agradecendo. Poxa vida, meu. Putz, estamos aí passeando com o bebê. Meu filho adora. Foi uma coisa muito gratificante. Nosso carro-chefe hoje são as cadeirinhas, né? Uhum. E estamos aí, graças a Deus. Acho que com fé na marca, vida longa para ela. Essa satisfação maior, porque além do trabalho, lógico, né, que a gente precisa, tal, mas você tem que ter prazer e tem que ter essa alegria, né, do que você vendeu, do que você tem de retorno. E isso é muito bom para a gente. A parte emocional mexe muito com a JR Bike. E quem realmente pedala, na parte de cadeirinha, sai na frente, porque na questão aí de instalação da cadeirinha, você conhece várias marcas, vários modelos de bike, né? Então, o pessoal pergunta, vai servir? Vai servir. Se não servir, você me liga, eu te ajudo a instalar. Isso foi gerando uma felicidade para a gente, sabe? Então, foi muito bom. Que continue sempre. Com certeza. Quando a gente adquiriu a nossa, né? A minha bicicleta é uma bike tandem, né? Aquela bicicleta dupla, né? E ela é da Houston. O modelo dela é KB2. Hoje é KB3. É KB3. Quase 4. Quase 4. Né? A minha esposa está grávida. Agora é 4, né? Agora são 4. Vamos ter que pôr uma cadeirinha no guidão agora. É verdade. Ou emendar uma cadeirinha na outra. Nossa, é verdade. E, pessoal, a cadeirinha é excelente, pessoal. É excelente. O meu filho, ele é grande. Ele tem 1 ano e 3 meses. Só que ele tem 90 centímetros e 12 quilos. Então, ele é bem grandão. Então, a cadeirinha é super confortável, super segura. Ela é fácil de instalar. Para vocês terem uma ideia, eu sou deficiente visual, eu instalei a cadeirinha. Então, ela é muito fácil de instalar, fácil de colocar. E vocês vão ter, assim, uma surpresa muito positiva com essa cadeirinha, querendo levar seu filho, sua filha para pedalar, vocês vão gostar muito. Tem até um amigo meu que me mandou uma mensagem falando que ele tem uma dessas cadeirinhas também, e ele falou que ele leva o filho dele até para trilha. É impressionante, cara. De tão boa que é a cadeirinha, ele leva o moleque para trilha. E sem medo. E sem medo de nada, entendeu? Deixa eu aproveitar e comentar, nós temos um casal aqui do Paraná, e eles são um ciclista meio até que doido, né? Pedala mais que a gente. Mas eles botam o filho na cadeirinha, o Arthur. Eles fazem pedal de 60, 70 quilômetros com o menino na cadeirinha. É um absurdo, é uma coisa muito legal. É muito bacana. Isso aí. É muito legal mesmo. E, gente, fala pra gente, que a gente já tá chegando no finalzinho aqui da nossa pauta. Pô, quando o papo é bom, voa, né? Entendeu? Pois é. O tempo passa rapidinho. Fala pra galera que tá ouvindo a gente, como é que encontra a JR Bike Sports na internet, por favor? JR Bike Store. Nós temos o site, né? Que é atrelado com o Mercado Livre, www.jrbikestore.com.br. Todos os produtos que nós temos no Mercado Livre, nós temos no site também. Então, no Mercado Livre é facinho nos encontrar, digitar lá cadeirinha Polisport, provavelmente a JR vai estar em primeiro. E se preferir comprar do site nosso também, com toda a segurança do Mercado Livre, parcelamento, devolução gratuita, tudo de bom. A mesma coisa, entra lá no site, só que no site a gente tem um descontinho, tá? Se vai de 5% em alguns produtos até 15%. Isso é bom. Temos o Instagram, @JRBikeStore. E agora também vai surgir nosso canal no YouTube, né? Que a Rosana está dando os primeiros passos. A gente está bacana. Visitando bastante lugares assim de apoio ao ciclista, né? Bastante restaurantes assim no caminho, pousadas. E estamos tentando transmitir isso para todos os ciclistas aí,
os lugares que vale a pena visitar, dar uma paradinha. Estamos investindo aí nesse canal também. Exato. Porque muitas pessoas querem fazer algum pedal e fica na dúvida, né? O que tem por perto e tal. Então, essa é a intenção do nosso canal, de mostrar esses caminhos e apoiar, né, o pessoal aí e dar uma força também para quem está trabalhando com isso e ser visto também através do canal. Com certeza, quando o canal já estiver no ar, tiver já alguns vídeos, fala pra gente divulgar aqui e também fazer uma entrevista falando sobre o canal. Com certeza, já estão convidados. A gente gosta muito de passear, né? Só que quando a gente não coloca as bikes no carro, é meio sem graça. Então, qualquer lugar que a gente vai passear, a gente bota as bikes em cima e já aproveita fazer um videozinho pro canal. Exato. Isso é bacana, isso é muito bacana, isso é legal demais. Eu também faço esse cicloturismo de intermodalidade, né? Que eu saio daqui de casa, boto a bicicleta no bagageiro, no ônibus e onde eu chego, já desço com a bicicleta e vou embora. Legal. Isso é bem legal. Que bacana. A Carla curte bastante também. A Carla curte muito, ela gosta demais. Ela gosta mais das viagens do que eu. Eu gosto de estar em cima da bicicleta, ela gosta de viajar. Tá certo. Legal. Mas, gente, a gente chegou aqui no final da nossa pauta, porém, contudo, todavia, nós temos uma pergunta surpresa, que eu não boto na pauta, né? Olha só! Então, pessoal, a pergunta é a seguinte que eu vou fazer para vocês, né? Dentro dessa pauta que eu mandei para vocês, existe alguma pergunta que vocês gostariam que eu fizesse, mas eu não fiz? Surpresa! Surpresa mesmo. E aí, Ju? Essa aí é para ser surpresa mesmo. Deveria ter dado uma dica para a gente antes. Donadinho, vamos lá. E aí? Silêncio. Ou se tiver completa também, se vocês acharem que tiver completa, pode ficar à vontade. Senhor, eu estou encabulado agora. Pega de surpresa. Não, mas eu acho que... Nossa, você fez uma pauta completa. A gente ficou muito à vontade de poder conversar e falar sobre o que a gente vive, né? E que a gente tem de anseios ainda. E eu acho que não faltou nada, não. Perfeito. Poxa, que legal. Eu não fique encabulado, não, Ronaldo. Um dia eu fiz essa pergunta, né? Eu fiz essa pergunta no episódio que eu entrevistei o pessoal do podcast Beco da Bike, que eles também só falam de bicicleta, né? Aí eu, todo inocente, né? Fui lá e perguntei, cara, tem uma pergunta que vocês gostariam que eu fizesse e eu não fiz? Aí o Chicó, né, que ele é muito sacana, ele virou pra mim e falou assim, quer namorar comigo? Eu falei, boa! Isso é perfeito! Ele é realmente sacana, eu não faria isso, não. Ele é. Mas, gente... Foi boa. Tem gente que é malandro. Tem. Pessoal, muito obrigado pela simpatia de vocês, por vocês terem comparecido aqui no nosso episódio de hoje do Capelas no Caminho, falando também da JR Bike Store, muito legal, foi muito bacana. Agradecer a vocês também, né, por todo o atendimento que vocês nos deram, né, ao adquirir a nossa cadeirinha, toda a atenção, toda a simpatia. Vocês são um casal muito bacana, muito obrigado mesmo. E vou deixar o microfone aberto para considerações finais aí de vocês. É bastante recíproco, viu, Felipe? Quando a gente vendeu a cadeirinha para você, foi emocionante. É emocionante. Um dos fatores, uma bike dupla. Exato. Uma pessoa com deficiência, o que a gente curte muito. Eu recebo muitas perguntas aqui. Você tem cadeirinha para crianças com mais de 22 quilos? Falei, eu tenho, mas por quê, né? A pessoa fala, que o meu filho é deficiente. Cara, eu me empenho tanto em achar uma cadeirinha para a pessoa, nem que for para mim comprar a cadeirinha de um concorrente para atender ele, mas eu fico, assim, empenhado. E bacana. Várias vezes a gente conseguiu, porque a gente tem cadeirinha para até 35 quilos.
Uhum. Só que são cadeirinhas, apesar de ser reforçadas, ela não tem conforto. Sim, sim. Né? E também depende muito da estrutura da bike, porque você botar uma cadeirinha de 5 quilos mais 35 quilos de uma criança num quadro que você não sabe o quanto ele aguenta, né? Uhum. A gente fazer isso também. Você está colocando pessoas em risco, né? É verdade. Então, mas daí a gente procura saber exatamente que bike que é, como que ela é construída. Daí a gente oferece a cadeirinha, tudo com muita segurança. Mas é uma coisa desafiadora. É desafiador. Então, no seu caso, além da simpatia, da venda, da conversa, que a gente teve, né? Especiais como vocês, foi também muito gratificante. E não sei se você lembra, mas você demorou um certo tempo para instalar a cadeirinha por causa de compromissos, essas coisas. E a gente ficou com essa preocupação aqui, a gente não via a hora que desse certo. É verdade. Depois eu perguntei, escuta, e aí, deu certo a cadeirinha? Eu estava aqui torcendo para que desse certo, né? Com certeza. Eu vou mandar as fotos para vocês daqui a pouquinho. Então foi muito, muito gratificante, muito bom. Obrigado. Deus abençoe vocês. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. E foi muito legal estar aqui com vocês. Nossa entrevista aqui foi muito bacana. Eu gostei demais, assim. Eu acho muito legal quando a gente conversa assim, né, sobre assuntos e traz esses assuntos que são um tanto quanto assim, não são muito assim, digamos assim, do universo do dia a dia do ciclismo, né? Por exemplo, como capelas, né? Então isso pode despertar alguém. Pode despertar, exatamente. Isso é muito legal. Eu acho isso muito bacana. É uma troca, como eu gosto muito de troca cultural, né? Eu gosto muito de conversar com as pessoas, porque quando eu converso eu aprendo muito. Então isso é muito interessante para mim. Esse canal aqui, o Sempre em Frente, ele me propicia isso, conversar com pessoas variadas e aprender demais com todos que já passaram por aqui, entendeu? Isso é muito legal, gente. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês, foi muito legal, foi um bate-papo super interessante, e é isso aí, pessoal, a gente está encerrando aqui a nossa entrevista com a Rosana, com o Ronaldo. Foi muito legal esse bate-papo, a gente falou sobre capelas no caminho, e também sobre a JR, desculpa, o apresentador inútil, a JR Bike Store. Bike Store, é isso aí. E hoje vai ter um nome especial, então, Sempre em Frente com Capelas. E com Capelas, isso aí, pô. Já deu o título, vai ser esse mesmo. Bacana, gente, parabéns. Obrigado. Muito obrigado, gente. E é isso aí, pessoal. Nós estamos chegando aqui a mais um final da nossa entrevista, desse bate-papo super bacana sobre capelas no caminho, sobre perrengues, sobre cadeirinhas, sobre lojas, sobre tudo que vocês podem imaginar. A gente falou sobre história, falamos sobre tudo aqui hoje. Foi muito legal, foi muito bacana. Isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Felipe Tarzan, diretamente aqui de Campos dos Goytacazes, interior do estado do Rio de Janeiro, me despedindo de vocês. Com produção e edição de Carla Marins Goulart, eu fico por aqui. É isso aí, pessoal. Até a próxima!